sabedoria, em inteligência, em habilidades, a gente está falando obviamente de Daniel, né? Quem foi Daniel? Quem é esse homem que orou, né, durante 21 dias? E aí veio o anjo, né, responder a ele, e que teve que ter ajuda de Miguel, né? Porque houve uma grande peleja, uma grande guerra no mundo espiritual, porque esse homem orou 21 dias. Quem é esse homem? De onde ele vem, né? Por que ele orou? Por que ele estava com tanta urgência assim, né? Porque realmente ele agia daquela forma. Irmãos, Daniel, ele era de Jerusalém, né? E foi para Babilônia, porque o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, sitiou a Jerusalém e levou ali cativo o povo. E aí, meus irmãos, o que acontece? Dentre esse povo, né, muitos jovens foram levados, e estava Daniel, né? Estava Sadraque, Mesaque e Abednego, que recebeu esses nomes, obviamente, lá na Babilônia. E meus irmãos, por que ele, como foi a trajetória dele? Ele foi escolhido, né, ali, porque o rei mandou escolher alguns jovens que tinham boa aparência, que eram inteligentes, para servir lá na Babilônia, para servir o rei. E Daniel estava ali. Por quê? Porque Daniel era um homem muito aplicado, muito inteligente, né? Então assim, ele foi escolhido por aquele homem responsável por fazer essa seleção. Diante dessa seleção, esses jovens ficariam 3 anos em treinamento para poder servir diante do rei, servir, enfim, lá no palácio. E aí, meus irmãos, a gente já entende o seguinte, que houve um processo de dor, porque assim, Daniel não estava na Babilônia porque ele escolheu, né? Ele era, né, de Jerusalém, o povo de Deus, e ele saiu do lugar dele, né? Arrancaram ele do lugar dele, onde a gente já entende que ele passou por um grande estresse, né? É algo muito difícil, né? Ser arrancado do seu lugar natural, né? Do seu lugar de natureza, você ter que sair dali à força contra a sua própria vontade, né? Então dói bastante. E a todo instante, quando a gente leu aqui o texto, a gente viu que Daniel sentia dores, mas ele sentia dores, quando a gente viu aqui que ele sentiu dores, não foi por esse motivo. Eu entendo que todo o processo dele foi de dores. Por quê? Porque quando todos os movimentos da nossa vida, que existem, né, essas situações de sair de um lugar, de ir para outro lugar, gera desconforto. Gera desconforto quando isso é planejado. Imagina quando a gente não é a nossa própria vontade, quando a gente tem que fazer, né? Quando é algo que acontece de repentemente, é pela vontade do outro e não a nossa vontade. E ainda mais quando não era sobre servir a Deus, era sobre realmente ser saqueado, né? Ser perdido o direito ali de estar na sua terra de origem. E aí o que acontece? Esse momento que a gente vê aqui de dores, quando a gente vê ele falando que ele está sem forças, que ele está angustiado, é devido ao preço que ele sentia, digamos assim, na pele, por ser quem ele era. Daniel, ele tinha uma profundidade muito grande, né? No conhecimento. Então assim, Deus se revelava a ele tinha visões, ele tinha interpretações, ele era um homem muito aplicado, né, em servir a Deus. Então assim, ele sentia a dor, ele entendia o pecado, né, o porquê Deus estava agindo como estava agindo. Então assim, ele sofria muito, porque ele via, toda vez que Deus revelava, né, algo a ele, enquanto ele estava ali lendo as profecias de Jeremias, porque ele estudava as profecias, ele sofria, porque a cada instante ele entendia algo. E o entendimento dói. Muitas vezes as pessoas, elas não querem saber, porque quando elas sabem, elas têm que tomar atitudes. Às vezes elas têm que mudar o comportamento, elas têm que mudar a forma de agir. Então muitas vezes as pessoas, elas preferem não querer saber, né?
para não ter que fazer todo esse movimento de mudança. Então ele experimentava ali a dor por conhecer, né? E aí o que acontece? Para a gente chegar aqui onde nós lemos, que foi essa oração, esse favor de Deus que ele recebeu, ele passou por pelo menos, acho que uns 5 reinados. Ele serviu, né, durante 5 reinados ali no reino na Babilônia, porque era muito inteligente, porque era muito habilidoso, porque tinha um espírito excelente. Foi por esse motivo que aconteceu tudo isso com Daniel. Então assim, eu quero já convidar você a entender o seguinte: Daniel foi governador, né? A importância da gente permitir Deus trabalhar na nossa vida para que a gente possa galgar lugares onde Ele quer que a gente alcance. Aleluia. Mas não é de qualquer maneira. Daniel, ele se aplicava em servir, em conhecer a Deus. É necessário conhecer a Deus. Eu fiquei pensando como seria Daniel hoje na atualidade. Como seria o jovem Daniel na atualidade? O que é que ele consumiria, por exemplo, na internet, né? Qual seria o comportamento dele na escola, na faculdade, né? Qual seria o comportamento dele, por exemplo, quando os pais dele não estavam vendo ele? Eu fiquei tentando traçar o perfil de Daniel. E a Bíblia diz que ele se debruçava em conhecer a Deus, né? E Deus dava cada vez mais sabedoria. Tanta sabedoria que quando ele já tinha sido selecionado lá para servir, né, para receber o treinamento, ele precisava participar, né, da alimentação que Nabucodonosor decidiu que eles comessem. E ele não quis. Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego não participaram dessa alimentação. E eu achei interessante como foi que ele conseguiu, né? Como foi que ele conseguiu fazer isso, né? Porque se ele tivesse chegado e falado assim: olha, eu não vou comer, não vou porque eu não quero, e acabou, ele teria com certeza recebido muitas consequências. Mas lembra que eu falei agora que Daniel era muito inteligente? E quando eu estava lendo, eu percebi que Daniel, ele chegou até o homem responsável, né, por cuidar daqueles jovens, para alimentá-los, e conversou com uma habilidade, com uma inteligência, que aquele homem, ele permitiu, mesmo tendo risco, né, que ele sofreria o risco. Ele disse: Daniel, eu não posso, porque se o rei souber que eu não dei o alimento que ele mandou, eu vou ser prejudicado. E ele disse assim: vamos fazer um experimento então. A gente se alimenta daquilo que a gente tem o costume, e se não der certo, e se você vê diferença, aí a gente vê depois. E a Bíblia diz que ele demonstrava ao longo de muitos dias uma aparência, né, de alguém forte, muito bem alimentado. Então assim, o poder de negociação dele era muito grande. Então o que eu aprendo já com isso, meus irmãos? É necessário ter sabedoria para dialogarmos. Muitas vezes acontece desentendimentos na empresa, desentendimentos na escola, desentendimentos no casamento, no meio da família, por falha na comunicação. É algo do tipo: eu não quero, eu faço o que eu quero, é na hora que eu quero, sabe? Irmãos, em nome de Jesus Cristo, é importante a gente querer crescer, é importante a gente querer aprender de Deus. Como é então que eu devo me relacionar, né? Daniel dá esse exemplo de negociação, de habilidade de comunicação. É necessário a gente se permitir ter esse amadurecimento da parte de Deus. E olha só, falando sobre alimentação, eu estava pensando como é importante a gente olhar para isso. Hoje a gente vê um número de pessoas que tem muitas doenças, inclusive crônicas, por conta da alimentação. E eu achei tão bonito, né, saber que... Por que ele não aceitou aquela alimentação? Porque era uma lei, né? De acordo ali com o que eu estava estudando, o cardápio de Nabucodonosor, existia ali alguns alimentos que o Senhor tinha restringido.
Então assim, há muitos anos atrás houve essa lei para que eles não comessem. Então era o cuidado de Deus referente à alimentação. E enquanto eu estava lendo, eu estava pensando, porque há quem pede assim: Senhor, tem misericórdia, me cura dessa pressão alta, dessa dor no estômago, dessa enxaqueca. Mas é a alimentação que você está consumindo que está fazendo isso. Então assim, é necessário rever isso, porque o Senhor já falou, o Senhor já orientou, já usou o médico: para de comer sal, para de comer açúcar, né? Para de consumir tanto óleo, tanta gordura, e você ainda não parou. É necessário, porque esse aqui é o curar de Deus nessa noite. Às vezes a gente espera: Senhor, eu vou fazer uma oração e eu creio que meu estômago, essa gastrite vai sumir em nome de Jesus. Pode sumir? Pode, lógico. Deus, Ele pode todas as coisas. Mas o Senhor está te curando de outra forma. Ele está abrindo o seu entendimento nessa noite. É necessário mudar os hábitos. É necessário parar de insistir naquilo que está dando errado. A sua alimentação. Até porque, meus irmãos, a medicação, o que vai fazer? O que a medicação vai fazer? Ela vai agir no sintoma. Então assim, a pressão sobe, né? Se come muito sal, a pressão sobe. Aí o que acontece? Vai lá, toma um losartana, né? Aí a pressão diminui. Só que aí o que acontece? Você vai lá e come sal de novo, demasiadamente. E aí a pressão sobe de novo. Aí você vai lá e toma 2 por dia. O médico receita 2 por dia, um de manhã e um à noite. Vai curar? O losartana vai curar? Não. Ele vai ali, ele vai ser uma espécie de controle. Mas para ser curado mesmo, o que precisa fazer? Parar de comer sal. Então assim, é muito importante a gente observar que Deus, Ele quer que a gente tenha essa consciência de se cuidar. Aleluia. Aí eu fiquei pensando também, né, trazendo ali para essa questão de espiritualizar a questão do alimento. Olha só, existem algumas coisas que a gente alimenta a nossa alma, que obviamente ela também vai ficar adoecida. E às vezes pode gerar doenças crônicas, assim como eu acabei de falar sobre uma pressão alta, uma gastrite, uma úlcera. Na nossa alma, a gente também adoece dependendo daquilo que a gente vai alimentar ela. A pergunta é: você está alimentando a sua alma do quê? Parou para pensar nisso? Quantas horas você consome as redes sociais? O TikTok, o Instagram, o Facebook. Quanto tempo você usa alimentando a sua alma de forma errada, gerando nela adoecimento? Irmão, sabe que na China e em muitos outros países, TikTok, Instagram é proibido. Proibido, não se usa. E sabe que os chineses, eles são considerados, quando você ouve assim, sobre chinês, o que vocês pensam assim? O que vem no primeiro momento na cabeça de vocês? Inteligência. Então, por esse motivo, eles não querem que o povo fique idiotizado, porque as redes sociais, elas idiotizam. Acontece algo no cérebro quando a gente consome demais as redes sociais, e a ciência está aí para mostrar para quem quiser ver os danos que são gerados hoje por conta das redes sociais. Acontece realmente, irmãos, a questão da idiotização no cérebro. Quanto mais você consome, quanto mais você vai passando, mais o seu cérebro perde a capacidade de observar apenas uma coisa. E quanto mais você consome, mais você libera uma substância chamada dopamina, que vai e traz aquela sensação de prazer. Só que com a sensação de prazer também, conforme você vai olhando e você vai fazendo comparações.
e a vida do outro parece que é melhor, que é mais bonita, que o outro tem mais dinheiro, que a família é mais saudável, e aí vai trazendo em você uma sensação de que a sua vida não está andando, que as coisas não estão acontecendo, e aí vem a tristeza, e aí vem a ansiedade, a depressão, a baixa autoestima, porque o outro tem um cabelo assim, mas o meu cabelo é assim, mas o outro conseguiu isso, conseguiu essa porta de emprego, conseguiu estudar nesse, e aí vem trazendo angústias e ansiedade. É isso que a sua alma está recebendo? Meu Deus, aleluia! É isso que a sua alma está sendo alimentada? Porque o convite de Deus hoje é para que você se alimente de forma saudável, que você venha se alimentar todos os dias da palavra, para que você possa ser alguém forte, para que você possa se tornar alguém saudável, para que você possa se tornar alguém de destaque, assim como Daniel. Mas é só para se destacar? Não, é para se destacar para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Porque foi isso que aconteceu com Daniel. Ele se destacou, o nome do Senhor foi glorificado. Nabucodonosor conheceu quem era o Deus de Daniel. E foi assim que aconteceu, porque ele permitiu e obedeceu a Deus. Ele permitiu com que Deus fizesse algo através da vida dele por conta da obediência. Quando a gente conhece e fala sobre a vida de Daniel, a gente vai falar sobre isso, sobre obediência, sobre consagração, sobre fidelidade. É isso que o livro de Daniel, os 12 capítulos, vai nos ensinar. Aleluia. E aí, irmãos, já passando rapidinho, só para a gente já ir, porque eu falei que era só 40 minutos. Depois disso, depois dessa fase, Daniel vai servir diante do rei depois desses 3 anos. E ele não se contaminou. Ele tinha tudo para usar isso como justificativa. Ele poderia dizer isso. Eu saí, de onde eu saí de Jerusalém, eu estou aqui, a comida deles é essa, então o que eu vou fazer? Eu vou comer. Mas não foi isso, ele não usou como justificativa. Não deixe que o ambiente te transforme. A gente sabe que existe sim um grande poder, uma grande probabilidade do ambiente mudar o comportamento das pessoas, cientificamente falando. Tanto a gente interfere no ambiente, quanto o ambiente interfere na gente. Mas a pergunta de Deus nesta noite é: quem vai ser mais forte? Você vai permitir com que aquela roda de pessoas que falam coisas que agride o Espírito Santo de Deus, você vai continuar lá? Você vai continuar fazendo a vontade dos seus amigos para que você se sinta aceito por eles? Você vai continuar consumindo coisas nas redes sociais onde não bendiz o nome do Senhor? Você vai continuar com aquela amizade, com o mesmo costume de falar coisas e falar de pessoas, sabendo que Deus não se agrada disso? É muito importante mudar os hábitos, e é isso que o Senhor convida nesta noite. Para que haja destaque, para que haja mudança, para que haja exaltação na nossa vida. É importante organizar-se primeiro. Glória a Deus. E esse é o convite do Senhor. Porque se existe alguém que não está fazendo isso, que está se alimentando de forma errada, que está consumindo o que não é para consumir, tem um convite banhado de misericórdia nessa noite. Dá tempo de mudar o comportamento, de mudar os hábitos, de mudar as amizades, de mudar o que você está usando e o que você está escolhendo para a sua vida. E essa coisa de dopamina, como eu falei para você, que é uma neuroquímica liberada pelo cérebro, eu fiquei pensando, está cada vez mais pegando, os jovens. E por quê? Hoje, irmãos, ainda sobre alimentação, sobre má alimentação espiritual, a gente vê o consumo de jovens fazendo uso de jogos de apostas, e isso vicia o cérebro, assim como o açúcar vicia o cérebro. Assim como drogas, não lícitas, assim como o cigarro, vicia o cérebro. Então assim, parece que o pecado é só se alguém beber, se alguém fumar, sabe? Parece que pecado é só se alguém se prostituir, e não é. Então assim, é muito importante, irmãos, em nome de Jesus, a gente considerar de fato o pecado como pecado. Porque não é, hoje o Senhor, Ele está convidando a gente a sair desse lugar de pecado. Aleluia, Deus.
essa coisa de jogos de apostas. Olha só, eu estava vendo a doutora Ana Beatriz, uma psiquiatra, né, que se converteu ao cristianismo, falando sobre o que é felicidade, sobre o que seria ter prazer na vida. Então assim, o dinheiro traz felicidade porque hoje existe uma grande vontade dos jovens vencerem. E aí o diabo vem com essa mentira de que apostando vai dar certo e que o dinheiro vai vir. Mas isso é um grande laço do diabo. Quem é que você conhece que ficou milionário dessa forma? Quem é que você conhece que se deu bem e que não perdeu? Irmãos, o cérebro entra num vício. E muitas pessoas que estão viciadas, elas acreditam que conseguem parar quando elas quiserem. E não é verdade. Porque o cérebro, ele entra nessa conexão neural. Ele fica nesse ritmo onde cada vez eu quero mais. E se eu não faço, eu sinto um vazio, eu fico insatisfeito, eu fico irritado. São esses os sintomas de alguém viciado. Então assim, essa questão de jogos hoje tem se multiplicado muito. E o alerta do Espírito Santo é: Daniel não faria isso, porque Daniel era inteligente. Aleluia, Deus. O Senhor, Ele derrama sobre nós uma capacidade hoje de pensar e de entender e de dizer não para o erro e para o pecado. Considere pecado como pecado, independente de quem você vai agradar ou desagradar, independente dos gestos que você vai ver, né? Porque quando a gente decide fazer o certo, aí vem caras e bocas, mas não tem problema. Importa que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Você não é o que as pessoas dizem que você é o que Deus diz que você é. Então não importa o que o outro vai pensar ou achar de você. Se você está fazendo certo, continue fazendo certo, porque tem exaltação da parte de Deus para quem faz a coisa certa. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, é necessário. Hoje o convite do Espírito Santo é: foca nisso, arruma isso, vamos arrumar a casa, vamos nos organizar para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque onde é que Daniel foi parar? No governo. Quem é que vai para o governo sem saber de nada? O homem era conhecido por sua inteligência, conhecia a cultura, conhecia da alimentação, não participava, mas conhecia de tudo, dominava a língua. Então assim, porque hoje ninguém mais consegue parar na frente de um notebook, não para consumir redes sociais, mas para estudar inglês, que é necessário, que é importante. Hoje quem fala inglês tem a chance de receber 2 vezes mais do que uma pessoa que não fala. Ou assim, muito mais, né? 2 vezes não, muito mais. E por que ninguém está fazendo isso? Por que ninguém se importa com isso? Se a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina isso. A gente tem que estudar. Acabou aquela era de fazer apologia à ignorância, de que a gente não precisa estudar, a gente não precisa conhecer. Se a gente não tem condições e oportunidade, ok. Mas se a gente tem, hoje a internet está aí, hoje você tem um conhecimento gratuito. Você não precisa nem pagar. Você não precisa fazer esforço, é só você abrir ali o notebook e pesquisar. E eu fiquei imaginando o que era que Daniel pesquisava, né? Se fosse hoje, o que ele pesquisaria? Provavelmente os artigos produzidos em Harvard, né? As melhores universidades do mundo. Provavelmente era esse nível de conhecimento que Daniel tinha. Conhecimento profundo, queria saber a todo instante quem era Deus, se relacionava com Deus. O Senhor convida pessoas nesta noite para se relacionar com Ele. Não é só sobre vir à igreja aos domingos, não é só sobre conhecer a letra, mas é sobre praticar a palavra de Deus todos os dias, estando presente, estando no meio de pessoas ou estando sozinho. É necessário conhecer e ter prazer no conhecimento, servir a Deus. Irmãos, e aí Daniel, ele vai. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho que deixa ele muito perturbado. E aí ele chama todos aqueles sábios que existiam para decifrar o sonho dele, porque o sonho deixou ele tão agoniado que até o sonho ele tinha esquecido. Ele só sabia que o sonho era ruim, mas não sabia nem o que era o sonho. E aquelas pessoas que foram chamadas ali
disse: rei, fala pra gente o sonho que a gente dá a interpretação. Mas ele não sabia o que ele tinha sonhado. E aí o rei ficou tão injuriado, tão nervoso, que ele disse: olha, vocês têm que saber, se vocês não souberem o que eu sonhei, então vocês vão morrer. Eu vou mandar que matem todos vocês, porque ninguém está podendo me ajudar aqui. Daniel, sabendo disso, Daniel fica angustiado e fala: vamos orar. Vamos orar. E Daniel convidou Sadraque, Mesaque e Abednego, ali os amigos próximos, para orar. Vamos orar, igreja. Vamos orar para que Deus venha revelar o que é que Ele tem, o que é que Ele tem, para quem Ele tem, o que Ele quer fazer. É necessário oração. Quantas vezes você orou hoje? Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes hoje você fechou seus olhos e conversou com Deus? É necessário a oração. É necessário oração, palavra, jejum, consagração. Não mudou. Essas pilastras precisam estar de pé para que a sua vida funcione. Para que você não viva mais do mesmo, a mesma coisa, 10, 15, 20, 30 anos. É importante que você aplique todos os dias a palavra de Deus, consagração, vida no altar. Pratique a Bíblia para que você possa viver em novidade de vida. Oh, glória! É muito importante isso. E aí, o Daniel falou assim, orou ao Senhor e disse para aquele responsável: me introduza na presença do rei. Destemido, corajoso, cheio de autoridade. Por quê? Porque tinha afinidade e relacionamento com Deus. Quem é que vai fazer isso sem saber de nada, sem ter direção? Ninguém, né? Só se a pessoa estiver realmente insana. E ali ele deu a interpretação do sonho para Nabucodonosor. Ele falou tanto o que Nabucodonosor tinha sonhado quanto a interpretação. Irmãos, eu achei isso muito forte. Sabe por quê, Robson? Porque todos estavam ali condenados à morte. Ele mudou o destino de um monte de gente. Entende? É isso que Deus quer fazer. Deus quer mudar a vida de um monte de gente através de você. Deus quer mudar a vida da sua família. Aquele adolescente que você acha que não tem mais jeito, peça sabedoria a Deus, porque é isso que Deus quer fazer. Mudou a história de um monte de gente. Aonde estava para ser decretado morte, não houve morte. Não houve morte, aleluia. Você está entendendo isso? Não haverá morte, porque a inteligência e a sabedoria da parte de Deus chega e muda decretos, e muda intenções, aleluia. E assim ele fez. E depois que ele interpretou o sonho, o rei Nabucodonosor já começou a conhecer quem era o Deus de Daniel. Porque era sobre Daniel apresentar o rei da glória para Nabucodonosor. A sua vida glorifica e aponta para o Senhor. As pessoas que olham para você conseguem ver Deus, a existência de Deus em você. Aleluia. Porque essa é a ideia de que outras pessoas, outros povos, outras culturas conheçam quem é o rei da glória, o Deus dos céus e da terra. Aleluia, através da sua vida. Deus hoje fala com pessoas que têm pedido inteligência, que têm pedido conhecimento, que têm aplicado o seu coração em ler a palavra de Deus. Deus fala hoje com essas pessoas, porque Deus, Ele se agrada disso. E Deus acrescenta na vida dessas pessoas nesta noite. Viu? O Senhor, Ele assiste todas as coisas, Ele contempla o coração. E existem pessoas, sim, que se importam em conhecer a Deus. Existem pessoas que querem galgar espiritualmente, e o Senhor está contemplando e derramando hoje sobre cada um mais entendimento, mais unção, mais sabedoria. E é muito necessário, irmãos, muito necessário, porque todas as vezes que Daniel interpretava um sonho, o rei sabia, conhecia cada vez mais a Deus. E lembra que eu falei, foram vários reinados que Daniel ele acompanhou. Então, assim, quanto mais ele servia, mais Deus usava ele, mais os reis conheciam o poder de Deus e mais ele era abençoado. Porque os reis faziam o quê? Não, traz aqui algo para Daniel, abençoa Daniel. E Daniel era cada vez mais abençoado. Eu não sei se você pegou isso.
Entendeu? A bênção de Deus, quando a gente planta espiritualmente, quando a gente tem relacionamento com o Senhor, acontece a prosperidade. Aleluia. Lembrando que a prosperidade não é só dinheiro, mas o dinheiro vem também. O dinheiro vem. E por que a gente quer mudar a ordem das coisas? Por que a gente se preocupa mais com o dinheiro do que em ter relacionamento com o Senhor? Por que a nossa cabeça pensa mais como é que eu vou ganhar dinheiro do que o quanto eu vou separar de tempo para servir ao meu Deus? O quanto eu vou me dedicar na obra? O quanto eu vou glorificar o nome do Senhor na minha casa, no meio dos vizinhos, lá no meu trabalho? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, que a gente não venha mudar a ordem das coisas. Que a gente não venha, porque a bênção de Deus vai chegar para pessoas aqui. Existem pessoas que precisam da parte de Deus e tem colocado o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E vai vir. E quando vier, venha aqui, por favor. Tá? Porque o Senhor é um Deus que trabalha através de testemunhos também. O Senhor é um Deus que alimenta a fé através de testemunhos. Quando isso acontecer, sobe aqui, pede a oportunidade em nome de Jesus e conta o que foi que Deus fez e por que Ele fez. Assim como Ele fez na vida de Daniel. Irmãos, e cada vez mais Daniel, ele foi tendo crédito, tá? E ele foi crescendo, e Deus foi abençoando, e foi usando ele pela sua inteligência, pela sua sabedoria. E um certo dia Daniel, ele tem uma visão que angustiou muito a ele. Angustiou muito a ele. E ele começou a orar. Ele começou a clamar a Deus. E aí a gente vê esse versículo acontecendo, né? Onde ele ora durante 21 dias. A Bíblia diz que ele, pelo que eu entendi, ele se absteve de alimentos, não comeu, não bebeu, né? Se humilhou ali diante do Senhor. Ele esteve em um período de separação e consagração. E eu quero já convidar vocês a fazer isso. O Senhor convida a gente para que a gente tenha propósito de oração, de jejum e de consagração. É assim que a gente vai conseguir enxergar e ter a interpretação do que é que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para o seu futuro. Comece a orar, a consagrar. Quando foi a última vez que você jejuou? Não responda para você. Quando foi a última vez que você tirou um período ali de louvor e adoração dentro da sua casa? É esse o barulho que os vizinhos estão escutando dentro da sua casa de louvor? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos fazer isso. E aí a Bíblia diz que depois de um certo tempo, já vou encerrar, depois de um certo tempo o anjo do Senhor aparece a Daniel. E olha só como ele aparece, olha só o adjetivo: Daniel, homem muito amado. Olha o carinho, olha só a linguagem afetiva, né? Que Daniel é surpreendido. Desde o primeiro dia que você orou, crédito com Deus. Desde o primeiro dia, não foi no 10º, não foi no 15º, foi no primeiro dia. O Senhor já, sabe por quê? Porque quando a gente se dedica a servir a Deus, sabe, a oração vai e vem resposta. E quando não vem, Deus já explica por quê. Houve uma grande batalha, houve uma grande guerra no mundo espiritual para que essa resposta chegasse até você. Mas Miguel, acertei, né? Miguel veio e batalhou e guerreou, e eu vim com a resposta da parte de Deus para você. Deus tem respostas hoje para pessoas que têm buscado em oração. Deus desce hoje com a resposta para você que tem clamado, que tem colocado algo nos pés do Senhor, que não tem cansado, mesmo cansado, tem apresentado o Senhor. Isso aqui, meu Deus, eu preciso porque está angustiando a minha alma. Qual que é a interpretação? O que é isso que está acontecendo? Deus te dá a resposta nessa noite. E a resposta de Deus vem recheada de carinho. A resposta de Deus vem recheada de calma, tranquilidade. Vem trazendo renovo para a sua alma, para o seu pensamento, vem trazendo tranquilidade. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. Aleluia. E por mais que existam adversidades, como a revelação que Daniel recebeu, porque a visão dele era sobre coisas futuras.
E eram coisas que iriam acontecer sobre reinados, guerras, mas o Senhor apresentou todas as respostas que ele precisava, toda a interpretação que ele precisava, a ponto de fortalecê-lo, como nós vimos aqui. Porque com Deus é maioria, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá graça. Não existe nada que nós venhamos passar que o Espírito Santo não nos revele e não nos ajude a passar. Às vezes a gente faz ignorar no nosso espírito essa informação. Quando Deus fala, a gente acha que é coisa da minha cabeça. Mas o Senhor, Ele avisa. Ele tem todo um carinho de avisar. Ele tem todo um carinho de revelar. Então escute a voz do Senhor nesta noite. A resposta de oração para pessoas aqui. Amém? Creia nisso sem duvidar. A resposta de oração, você tem clamado, você tem se dedicado, e a resposta do Senhor chegou hoje para você. Existem dois grupos dentro dessa ministração. Um é que Deus convida para ter relacionamento, para voltar a se alinhar com a vontade do Senhor, se alimentar direito, para que possa receber da parte de Deus. E há também um grupo que tem clamado, que tem se dedicado, que tem dito não para as coisas do mundo, que tem resistido os pratos do rei. E por esse motivo o Senhor acrescenta: portas se abrirão. Irmãos, eu não sou menina. Eu não sou menina. Eu tenho 38 anos de idade. E graças a Deus eu tenho trabalhado muitas minhas emoções, né? De acordo com o que Deus me deu de conhecimento. Então não estou aqui agindo por emoção, não. Estou pregando a palavra, tá? Então assim, portas se abrirão. Pessoas provarão da bonança e da prosperidade da parte de Deus pela sua obediência. É isso que vai acontecer. Creia sem duvidar, tá bom? E aí você vai glorificar o nome do Senhor e vai certamente secar as lágrimas de alegria por receber aquilo que você tanto pediu. Amém? E assim aconteceu na história de Daniel. Que você se espelhe nessa história, tá? E que você persista em oração. A oração é a chave da vitória. Fique de pé, por gentileza. Eu quero apenas orar e agradecer a Deus. E aquilo que na minha limitação eu não consegui passar para você, que o Espírito Santo possa continuar revelando essa palavra para você todos os dias. Medite na Bíblia. O Senhor tem algo para você. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero pedir para que todos os jovens venham aqui na frente, por favor. Eu quero fazer uma oração especial para você, porque Deus tem um futuro lindo para você. E eu quero concordar com as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Os jovens que vieram visitar, por favor, venham aqui na frente. Os jovens aqui, ó, vá buscar os jovens ali para eles não ficarem intimidados. Eu sei que, né, os jovens nessa fase, né? Eu já fui jovem, gente, faz tempo, mas eu fui. Então eu sei que às vezes dá vergonha. Vem, gente, meninos, vamos lá, vamos convidar eles. Venham aqui, diminuem as luzes daqui da frente, ô Marlene, por favor, também para ajudar o ambiente a ficar melhor. Isso. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero pedir as bênçãos do Senhor para a vida de cada jovem nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Venham, tem mais alguém aí? Os pré-adolescentes, venham também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode vir. Todos. Os que já servem, os que não servem, venham todos, gente. Tá bom? Venham todos. Vamos já praticar a habilidade de socialização. Eita agora. Quando vocês vão caminhar, vocês vão precisar dessa habilidade, porque Deus vai levar vocês em lugares altos, em lugares de destaque. Aleluia. Vocês têm um lindo chamado da parte do Senhor. Amém? E o Senhor vai fazer coisas grandes na vida de vocês. Cadê Moisés? Vem Moisés também, não estou vendo ele, mas vem aqui, filho. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Isso. Feche os olhos, todos vocês. Eu quero dizer para vocês, jovens, que eu não sei o que passa no pensamento de vocês, mas Deus sabe. E Deus me faz saber que vocês têm sonhos, projetos,
muitos pensamentos, muitas preocupações, ansiedade, né? Deus sabe de tudo que acontece. Deus sabe onde vocês querem chegar. Deus sabe o que vocês querem realizar, a vontade que vocês têm de conquistar. Deus sabe de tudo isso, tá? E Deus vai fazer acontecer na vida de vocês. Deus vai levar vocês por caminhos da parte dele. Vocês vão galgar a vitória, tá? E a minha oração hoje é para que Deus não deixe o coração de vocês serem contaminados, tá bom? Então firma aí, feche os seus olhos e eu vou orar por vocês, amém? Aleluia, Jesus. Toda a igreja, estenda sua mão para cá. Vamos orar pelos jovens, tá bom, gente? Vamos orar pelos jovens. A gente sabe que existe uma grande luta, né, do inimigo pela vida dos jovens, tá bom? Vamos apoiá-los, vamos ajudá-los a crescer, tá? Porque ontem eu estava aqui e eu contei um testemunho, não meu, eu contei um testemunho de uma amiga minha. Sabe por quê? Eu não tenho testemunha, por isso que eu contei, não. Eu tenho um monte de testemunho. Aleluia, Deus. Mas você sabe que tão bom quanto a gente ter testemunha, a vitória acontecer na vida do outro também. E eu contei o testemunho dela porque alegrou a minha alma, como se tivesse acontecido comigo a bênção, tá? Então vamos concordar com as bênçãos sobre a vida desses jovens. Feche os olhos, por favor. Senhor Deus de poder, infinita graça e misericórdia, os presbíteros, por gentileza, nos ajude aqui em oração, em posição de mãos, amém? Senhor Deus de poder, infinita graça e misericórdia, Pai, nesse momento de oração, Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor possa, Senhor, continuar inclinando o Teu olhar de misericórdia todo especial sobre a vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor conhece a cada jovem que está aqui na frente, cada pré-adolescente, adolescente. O Senhor conhece a história de cada um, conhece as suas dores, os seus medos, o que eles passaram até agora. O Senhor sabe quais são as suas dificuldades, Senhor. O Senhor sabe, Senhor Jesus, o que é, Pai, que desestabiliza muitas vezes. O Senhor sabe, meu Deus, qual é o sonho de vencer, Senhor. Qual é a vitória? O que é que eles querem da tua parte? O que eles precisam? E eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, visita agora, Senhor, a cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abre agora, Senhor Jesus, as portas, Senhor, do céu, para derramar sobre esses jovens, meu Deus. Ah, Senhor, unção, Pai, de sabedoria, para que eles possam alcançar aquilo que eles querem, Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, joga por terra a fúria do adversário, que lança muitas vezes, Pai, na mente deles, Senhor Jesus, que eles não vão conseguir. Sentimentos de impulsividade, de ansiedade, de depressão, de angústia, de suicídio, Pai, em nome de Jesus Cristo, repreenda, Deus, para o poder que há no Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eles vão vencer sim, Pai. Eles vão vencer sim, Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, capacita, Pai, eles, Pai, para que eles possam viver os sonhos da Tua parte, Senhor. E todo pensamento mentiroso que tenta, Senhor Jesus, impedir, parar, Senhor, esses jovens de sonhar, que o Senhor possa jogar por terra nessa noite. Joga por terra, traz a esperança a esse coração. Traz, Senhor, porque, Senhor, o coração que não acredita que vai acontecer, Pai. E, Pai, como ministro do Evangelho, eu peço, Senhor, fortalece a cada um. Senhor, em nome de Jesus, segura nas Tuas mãos. Joga por terra, quebra o laço do inimigo. Desfaça o laço do maligno, Senhor. Dá o livramento de morte, fecha a sepultura. Dá, Senhor, a vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor.
Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade, tá bom? Que me foi dado, quero pedir perdão para os irmãos, passei um pouquinho, pedi menos tempo e acabei me excedendo. Mas olha, foi alimento para sua alma, tá bom? Você não perdeu tempo, você investiu na sua alma, você vai ser daqui alimentado. Desde já agradeço a oportunidade, passo para o pastor Marcos. Aleluia. Você pode aplaudir, né?